Oi, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje, pessoal, eu decidi trazer um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo mais para conversar com vocês, porque eu quero contar como que foi a minha jornada aqui para eu entrar nesse mundo da literatura, como foi que surgiu esse meu gosto, esse meu amor pelos livros, e eu gostaria de saber de vocês também, como foi que começou isso na vida de vocês, se vocês têm alguma memória afetiva, alguma conexão com algum ponto, com algum livro, eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários, tá bom? Eu estava, na verdade, aguardando esse livrinho aqui, ó, que ele chegasse aqui para mim, gente, demorei muito para encontrar, mas eu consegui na estante virtual essa ediçãozinha, que é o livro que toda vez que eu penso na minha versão leitora lá no passado, quando eu era pequenininha, essa versão ela se conecta diretamente com esse livrinho aqui, que é A Ratinha Convencida. E eu tenho memória desse livro, foi o primeiro livro com o qual eu tive contato, né? Eu lembro que na época eu nem sabia ler ainda, mas era a minha mãe que fazia a leitura desse livrinho para mim. E depois de um tempo, de tanto ela ler para mim, né, eu meio que acabei decorando a história, e aí eu mesma fazia a leitura para ela, né? Até que depois eu aprendi a ler, e aí então eu comecei a ler coisas diferentes, buscar outros livros, né? Então, eu me considero uma pessoa muito sortuda nesse sentido, né? Porque a leitura ela sempre esteve presente na minha vida de alguma forma, seja na minha casa ou na escola. Então, na escola nós éramos muito incentivados a ler. Eu estudei numa escola de bairro, aqui era uma escola pequenininha, eu estudei lá até a quarta série, na época a gente chamava de série, né, hoje em dia o pessoal chama de ano, quarto ano, quinto ano, enfim, mas nós tínhamos uma biblioteca que era pequenininha, mas tínhamos opções, né, e aí eu lembro que nessa escola, o livro que eu mais gostava era esse aqui, gente, esse aqui é O Pé de Pilão, do Mário Quintana, e eu amava esse livro porque ele é todo coloridinho, deixa eu mostrar ele aqui pra vocês, e ele é todo rimado, então isso para mim era o máximo. Eu lembro que ele era um livro bastante disputado lá para o pessoal retirar, né? Então sempre que ele ficava disponível, a gente ia lá correndo retirar. Eu amava esse livrinho aqui. E aí, quando eu pude, eu comprei a minha própria edição. Eu não cheguei a mostrar isso para vocês, né, da Ratinha, mas ele tem todo o formato, né, da Ratinha. É um livrinho curto, mas ele é muito bonitinho, gente. Eu amo essa historinha. Então aqui a gente tem a história de uma ratinha que ela encontra uma moedinha, ela compra um laço, né? E ela fica toda convencida por conta disso. Ela começa a receber várias propostas de casamento de vários animais diferentes, só que nenhum deles, né, vai agradá-la. E aí ela começa a despachar eles aos poucos, até que num belo dia, olha quem é que vai aparecer aqui, um gato para se casar com um rato, né? E aí ele é todo assim meloso com ela e tudo mais. E aí ela vai aceitar a proposta de casamento do gato. Só que no fim ela não vai se dar muito bem, né? Porque enfim, um gato e um rato juntos acho que não é a melhor combinação. E aí, no final ela entende, né, que o fato dela ter sido tão convencida a levou a este desfecho aqui que não é dos mais agradáveis, digamos assim, né? Muito bem. Depois eu troquei de escola e nessa outra escola já era uma escola maior, com uma biblioteca maior, a gente seguia, né, sendo incentivado. E eu lembro que nos períodos de português, a gente tinha um deles que a professora destinava para a leitura. Então a gente ia até a biblioteca, escolhia um livro lá, ficava aquele período lendo e depois a gente voltava. Então assim, eu lembro que eu passei por várias fases, né? Eu tive fases, por exemplo, de ler Nicholas Sparks. Eu li muito Nicholas Sparks, gente. Chegou num ponto da minha vida que eu já não conseguia mais ler. Eu peguei uma gastura, assim, porque eram sempre aquelas histórias que meio que a situação se repetia, né? Já era um pouco mais do mesmo. Então chegou num ponto assim que Nicholas Sparks para mim saturou. Nada contra quem gosta, né? Eu gostava muito dos livros, mas chegou num ponto que para mim já não dava mais. E um outro autor que eu li bastante foi Sidney Sheldon. Aí eu achava o máximo, porque daí já eram livros maiores, né? Eu já me sentia assim, meu Deus, tô lendo um livro, sei lá, de 200, 300 páginas, eu achava aquilo fantástico. E eu li muito Sidney Sheldon. Eu lembro que eu tinha até um cartãozinho que eu tinha aqui acesso à biblioteca pública da minha cidade e eu ia lá para retirar para poder ler nas férias. Gente, que nostalgia. Meu Deus do céu. Era muito bom. E depois eu fui lendo outras coisas. Passei por Nora Roberts também, então gostava muito dos livros dela. Enfim, fases, até que a gente começa a conhecer outros autores, a gente começa a se aventurar. E uma pessoa que me ajudou muito a desenvolver o meu gosto literário e a procurar coisas diferentes foi o canal da Tati Feltrin. Para mim, assim, ela é a minha musa inspiradora, ela é uma pessoa maravilhosa, eu acompanho muito o canal dela e hoje o que eu tenho aqui na minha estante, boa parte dos livros que eu tenho aqui, eu devo ao canal dela, às indicações dela, porque para mim ela é sensacional. Se vocês aí não conhecem o canal dessa mulher, gente, por favor, façam um favor a si mesmos e visitem lá o canal da Tati, porque ela tem indicações sensacionais. Ela é maravilhosa. Então,
a minha jornada, ela começou desta forma. E hoje, gente, eu fico assim, eu fico pensando, né, porque eu me sinto muito abençoada, muito grata por eu ter passado por todo esse processo, né, por toda essa jornada, e eu não consigo imaginar a minha vida longe dos livros. E eu fico muito triste hoje quando eu vejo pessoas que não têm o menor interesse, e não tô nem falando em ler livros, mas ler coisas simples ou coisas básicas, ler uma notícia, ler até mesmo um post no Instagram, essa desconexão, né, com a literatura, de uma certa forma, com a interpretação, né, são coisas que estão se perdendo, né, então eu fico muito triste, hoje as pessoas não têm paciência nem para ler um enunciado de uma prova, nem para ler a legenda de um post no Instagram, às vezes as pessoas às vezes eu vou ler um post lá no Instagram, tem toda a informação na legenda, né, do post, e tem gente nos comentários perguntando aquilo que já foi dito, então assim, nossa, é muito triste, a leitura ela desenvolve o nosso senso crítico, ela abre a nossa mente para um outro mundo, para uma outra possibilidade. Então, quando eu vejo isso acontecendo, eu fico muito triste com isso, sabe? Eu fico assim, eu fico pensando, meu Deus, essas pessoas estão perdendo tanto, né, em estar, porque eu entendo, né? Eu nasci numa época em que a internet não estava tão em alta, né? A tecnologia não estava assim tão constante na vida da gente e neste sentido eu me sinto muito feliz, porque isso de uma certa forma me moldou, né? Então, claro, hoje eu sinto que eu estou de uma certa forma bastante conectada, né? A gente acompanha, eu gosto muito de acompanhar as notícias, né? Eu gosto muito de estar por dentro do que está acontecendo no meu país, né? Eu não vivo dentro de uma bolha, embora às vezes eu penso que seria interessante se eu me fechasse dentro de uma bolha e fizesse de conta que nada está acontecendo ao meu redor, mas eu fico pensando que a leitura ela influencia muito essa nossa busca, né, pelo conhecimento, a busca pela verdade, a busca por tentar entender e separar as coisas, né, que estão acontecendo ao nosso redor. Então, eu não sei, essa é a impressão que eu tenho, né? Eu acho que a leitura, de uma certa forma, ela nos ajuda a entender o que acontece, a ir em busca do que é verdadeiro, do que é falso, né? A pensar por nós mesmos e não apenas aceitar o que é dito, aceitar de cabeça baixa o que está sendo dito para a gente. Então, eu vejo a leitura como um divisor de águas na vida das pessoas. E me entristece saber que isso é algo que está em baixa, principalmente aqui no nosso país. Graças a Deus ainda existem pessoas que leem, ainda existem pessoas que se interessam, e eu vejo uma diferença, né? Mas eu sou muito feliz com os meus livros, com as minhas leituras. Eu gostaria de fazer muito mais, de ler muito mais, né, de entender muito mais, mas a vida acontece para todo mundo, né, nem sempre a gente consegue se dedicar tanto quanto gostaria, mas como eu já comentei aqui antes, o meu objetivo não está focado em quantidade, mas em qualidade. Então, eu leio na medida do possível, conforme o tempo aqui que eu tenho disponível para mim, né, e vou trazendo aqui os vídeos também para conversar com vocês, né, o meu objetivo ao construir esse canal foi justamente pensando nas pessoas que vão estar aqui comigo, né, nas pessoas que vão estar aqui numa troca constante, falando de livros, dando as suas opiniões, né, porque afinal de contas a gente consegue construir uma comunidade saudável aqui, a gente consegue ter contato com pessoas incríveis, com opiniões incríveis e com várias dicas também, então eu gosto muito dessa troca, é por isso que eu decidi começar esse canal aqui também, assim como o meu perfil lá no Instagram, nem sempre eu tô muito presente por lá, né, mas eu gosto, na medida do possível, de estar presente, né, de trazer alguma coisa sobre as leituras, sobre os livros, enfim. Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês, comentar um pouquinho como a minha jornada começou e como eu vejo, né, a conexão da leitura com várias coisas que acontecem ao nosso redor. Gostaria de saber de vocês também, qual seria a opinião de vocês sobre isso, o que é que vocês acham, né, pessoal? E eu vou ficando por aqui, então, depois dessa conversa rapidinha aqui, né, só para que vocês saibam um pouquinho sobre a minha trajetória também. Eu gostaria também de saber da trajetória de vocês, né, como eu comentei lá no começo, se vocês têm alguma conexão ou se vocês têm alguma memória, alguma lembrança que seja afetiva e que conecte vocês com os livros também. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Até lá. Tchau, tchau.